O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 23.1. Da obsessão. Ao número de dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, é necessário colocar em primeiro lugar a obsessão, ou seja, o império que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Ela acontece porque espíritos inferiores procuram dominar, os bons espíritos não fazem experimentar nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, ligam-se aos que podem prender. Se conseguem dominar alguém, identificam-se com seu próprio espírito e o conduz como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir, que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se intromete contra sua vontade nas comunicações que recebe, impede-o de se comunicar com outros espíritos e se coloca no lugar daqueles que se evoca. Não se está obsedado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium está exposto a isso, principalmente no começo, quando lhe falta ainda a experiência necessária. Como entre nós, as pessoas mais honestas podem ser vítimas de trapaceiros. Pode-se ser enganado sem ser obsedado. A obsessão está na tenacidade do espírito do qual não se pode desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito zombeteiro e este não se esconde, não dissimula nada de suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, como está sempre prevenido, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é simplesmente desagradável, e não tem outro inconveniente que opor um obstáculo às comunicações que se quer ter com espíritos sérios ou com aqueles aos quais se tem afeição. Pode-se incluir nessa categoria os casos de obsessão física, quer dizer, aquela que consiste em manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Voltaremos para esse fenômeno no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Ver item no 82. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de algum modo seu julgamento em relação às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado, o espírito tem o poder de inspirar uma confiança cega que o impede de ver a trapaça e de compreender o absurdo do que escreve, ainda que salte aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até lhe fazer ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estão enganados os que acreditam que esse gênero de obsessão não pode atingir senão pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento. Os homens mais espiritualizados, mais instruídos e mais inteligentes em outros sentidos não estão isentos disso, o que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofrem a influência. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, em favor dessa ilusão, que é a consequência, o espírito conduz aquele que conseguir dominar, como faria com um cego. Pode-lhe fazer aceitar as doutrinas mais bizarras, as teorias mais falsas como a única expressão da verdade, bem mais, pode levá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação, compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se liga a você é apenas um ser importuno por sua tenacidade do qual se fica impaciente por se desembaraçar. Na segunda, é outra coisa. Para chegar a tais fins, é necessário um espírito esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele não pode dar o troco e se faz aceitar com a ajuda de uma máscara que sabe usar e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor de Deus são para ele como cartas de fiança, mas, através de tudo isso, deixa perceber sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. Por isso teme, mais que tudo, as pessoas que veem demasiado claro, isso porque sua tática é quase sempre de inspirar a seu intérprete o afastamento de quem quer que seja que possa lhe abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, está certo de ter sempre razão.